Boa tarde, gente. Meu nome é Laura Serra e hoje iremos apresentar o nosso trabalho, que chama Navegando pelo Consumo, uma análise de pontes entre produtos de diferentes categorias da Amazon. Nosso estudo foi desenvolvido em conjunto por mim e pelos meus colegas Ana Clara Talarico Soares, João Vitor Mota dos Anjos e Márcio Henrique da Costa Mello. Para começar, vamos olhar um pouco para o contexto do nosso estudo. Eu tenho certeza que você conhece a plataforma da Amazon, que é uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo. E com tanta diversidade de produtos, ela acaba virando um ambiente super complexo, onde os consumidores criam conexões que não ficam restritas àquelas divisões tradicionais por categoria que a gente conhece. Isso significa que produtos que parecem não ter relação nenhuma, como um DVD e um livro, podem ser comprados juntos, revelando associações inesperadas. É nesse cenário que aparecem os chamados produtos pontes. Eles funcionam como elos de ligação entre essas categorias diferentes, conectando comunidades de consumo que a princípio não estariam relacionadas. O objetivo do nosso estudo foi justamente identificar esses produtos e entender como eles conectam categorias distintas. E para isso, nós usamos como base a teoria dos grafos. Mas afinal, o que seria a teoria dos grafos? Ela é uma área da matemática que serve para representar as relações entre elementos utilizando os grafos. No nosso caso, cada produto é um vértice e cada compra conjunta é uma aresta que liga esses produtos dentro da rede. Para analisar esse grafo, trabalhamos com 3 conceitos principais. A centralidade de grau, que mede quantas conexões um produto tem. Quanto mais conexões, mais relevante ele é na rede. Então, um produto com grau alto ele pode ser considerado central, porque ele conecta muitos outros produtos. Trabalhamos também com a modalidade, que mostra como a rede se divide em comunidades. Se a modalidade é alta, isso significa que os produtos tendem a formar um grupo bem definidos, que são mais conectados entre si do que com o restante da rede. Trabalhamos também com as redes sem escalas, que são redes que a maioria dos nós tem poucas conexões, mas alguns poucos, os chamados hubs, concentram um grande número de ligações. Esses hubs são fundamentais porque estruturam e sustentam a conectividade da rede. Com esses conceitos, conseguimos observar quem são os produtos mais centrais e como eles se agrupam e de que forma atuam como pontos entre categorias. Olá, eu sou Ana Clara e agora eu vou falar um pouquinho da metodologia do nosso trabalho. O ponto de partida da nossa análise foi a obtenção dos dados. Utilizamos um conjunto disponível na plataforma Stanford Network Analysis Project, ou SNAP, que reúne diferentes tipos de redes para pesquisa. No nosso caso, trabalhamos com um dataset da Amazon, referente a um período anterior a 2006. Isso significa que os resultados refletem padrões históricos de consumo, algo importante de ter em mente ao interpretar a análise. Para estruturar a rede, usamos 2 arquivos. O primeiro, indicado na imagem, traz a rede de cocompra, ou seja, mostra quais produtos foram adquiridos em conjunto. Já o segundo, o Amazon Meta, funciona como um dicionário de metadados, descrevendo as características de cada item, como o nome e categoria a qual pertence. A combinação desses 2 arquivos foi essencial, porque nos permitiu não só mapear as conexões entre os produtos, mas também identificar a natureza de cada produto dentro da rede. Falando um pouquinho agora sobre a filtragem dos dados. Depois de carregar os dados na biblioteca NetworkX, fizemos uma etapa de exploração inicial, analisando métricas básicas como número de produtos e conexões. Mas, para que a rede fosse consistente, foi preciso realizar uma filtragem. Mantivemos apenas os produtos que estavam presentes nos 2 arquivos e que, além disso, se conectavam com produtos de categorias diferentes. Essa escolha foi feita porque nosso foco estava nas conexões que ultrapassam os limites de uma única categoria, ou seja, nos produtos que funcionam como pontes entre diferentes segmentos. Após esse processo, identificamos as 4 principais categorias que se destacaram: vídeos, uma categoria composta principalmente por fitas VHS, DVDs, livros e música. Juntas, elas somaram mais de 27 mil produtos. Isso já mostrou um primeiro indício de diversidade e de como essas categorias se organizam na rede de cocompra. Na etapa seguinte, passamos para a modelagem da rede. Primeiro, aplicamos a métrica de centralidade de grau sobre aproximadamente 28 mil vértices. Essa métrica foi escolhida porque indica quais produtos possuem mais conexões, ou seja, aqueles que têm maior potencial de ligação com outras categorias. A partir dessa análise, extraímos um subconjunto composto pelos 100 vértices de maior grau e todos seus vizinhos diretos. Essa decisão foi importante para evitar nós isolados e manter a coerência estrutural da visualização. Esse subconjunto destacou exatamente os produtos que atuam como pontos entre diferentes categorias,
mostrando quais itens tendem a ser mais centrais no comportamento de co-compra. Por fim, exportamos a rede para o software GEF, que nos permitiu aprofundar a análise com outras métricas de redes complexas. Lá investigamos, por exemplo, aspectos como conectividade, agrupamento e padrões topológicos, que ajudam a entender melhor a estrutura e dinâmica dessa rede de consumo. Olá a todos, eu me chamo Márcio e eu vou falar sobre nossos resultados, né? Após a gente detalhar a metodologia para construir e filtrar a rede, né? A gente separou em 3 partes principais dos resultados, né? Primeiramente, a gente vai analisar a arquitetura geral, as métricas, né? Em seguida, a gente vai analisar as centralidades aplicadas. E, por fim, a gente vai analisar as comunidades, né? A primeira observação da nossa escala é que ela tem 28 mil vértices, né, aproximadamente, que seriam os produtos, e conta com 41 mil arestas, né, que seriam as relações de co-compra, né, que eles foram comprados juntos. Então, uma rede bem grande, né? Mas apesar disso, é extremamente esparsa, né? Muito pouco conectada. A densidade que mede o quão conectada a rede tem um valor próximo de zero, em torno de 0,0011, né? E varia de 0 a 1, então é muito baixo, né? Isso nos diz praticamente que um produto típico está conectado a uma fração minúscula de todos os outros produtos. Basicamente diz isso, né? Essa esparsidade é complementada por um diâmetro elevado a de 45, né? E uma distância média entre produtos de aproximadamente 12 passos, né? Em termos práticos, isso significa que para conectar 2 produtos aleatórios na rede, geralmente é necessário percorrer um caminho longo e específico, né? Adicionando isso, o baixo coeficiente de clusterização, que também varia de 0 a 1, que tem apenas 0,036, indica que há poucas formações de triângulos ou grupos locais, né? Se um produto, por exemplo, se um produto A está conectado com B e C, é muito improvável que o produto B e C sejam conectados entre si, né? Analisando essas características, a grande escala, extrema esparsidade, baixa coesão, né, que seria coeficiente de clusterização, pinta um quadro claro, né, que a maioria dos itens existe em relativo isolamento, né, não tem muitas conexões, o que torna a poucas conexões existentes não fossem aleatórios, mas sim pontos entre categorias, pontos importantes que influenciam muito a rede, né. Essa estrutura, ela cria um desafio fundamental para descobrir a descoberta de produtos, né. Por exemplo, o consumidor que, digamos, esteja um nicho de livros de história pode não ter um caminho natural para encontrar um produto relevante em outra categoria, né? Como um documentário, né? Possivelmente por ser dados antigos, né? Antes de 2006, talvez por isso seja assim, né? Mas é muito importante que essa arquitetura nos mostre que é importante a necessidade crítica de sistemas de recomendações sofisticados, né, como de hoje em dia, né? Bom, avançando para o próximo slide, né, sobre a centralidade de grau, tendo já deixado claro que é uma rede bem esparsa, a próxima questão lógica é quais são as pontos cruciais, né? Para a gente responder isso, a gente vai analisar primeiro o histograma na direita, né, que mostra a distribuição de graus na rede. Se a gente pode observar muito bem, tem uma cauda longa, né, no começo, no formato de L. Isso nos diz que a grande maioria dos produtos tem pouquíssimas conexões, enquanto um número muito pequeno de produtos possui maiores conexões, né? Isso é uma assinatura clássica de uma rede sem escala. Esses nós, esses produtos altamente conectados são descritos como hubs e funcionam como a espinha dorsal da rede. A visualização na esquerda do slide é uma plotagem dos top 100 produtos de grau simples e todos os seus vizinhos, né? O padrão que emerge nessa imagem é que os nossos centrais coloridos em amarelo, né? Não sei se você conseguir ver, mas eles pertencem à totalidade de categorias DVDs, basicamente, e os seus vizinhos diretos desses hubs, né,
eles são predominantemente da categoria vermelha, né? Que são a de vídeo, né? Esse domínio dos DVDs não é ao caso, é um reflexo direto do ecossistema da mídia da época, em que os dados foram coletados, né? Foram antes de 2006. Naquele período, o DVD era um formato de mídia bom para a época, né? Então, tava tendo a transição entre DVD e vídeo, então tinha muitas conexões entre assim, né? Um exemplo disso foi um livro, por exemplo, um livro que foi original, um livro que tem sua categoria como trilha sonora, né? Música, ou a sua versão anterior em VHS. Então tem essas conexões assim. Bom, passando para o próximo slide, a gente aplicou um algoritmo de detecção de comunidades e calculamos a modularidade da rede, que deu um resultado bem alto, né? Deu um 0,93 em uma escala de 0 a 1, né? Um valor tão alto, tão próximo de 1, é uma prova matematicamente falando, né? Definitiva que a rede possui uma estrutura de comunidades fortes, coesa, né? Não aleatória no caso. A visualização nesse slide mostra a plotagem, né? Mostra 10 maiores comunidades, cada uma representada por uma cor diferente. A descoberta mais impactante aqui é que as comunidades não são definidas como, por exemplo, a comunidade 2, que está no artigo, né? Ela é fortemente focada em ficção científica, ação e terror. A comunidade 5, né? Agrupa filmes familiares infantis. A 6 concentra obras sobre a cultura afro-americana e hip hop, né? Tem como explorar mais no artigo, né? Te detalhou cada produtos de cada comunidade, né? Mas crucialmente falando, essas comunidades têm as 4 categorias principais, né? Vídeos, DVD, livro e música. Olá pessoal, eu sou o João Vitor e eu vou estar explicando aqui para vocês um pouco mais sobre as conclusões que a gente obteve mediante as análises aí que vocês estiveram acompanhando até agora. Começando aqui pelo tópico da estruturação da nossa rede, né? A rede de compra dos produtos da Amazon possui um grande porte, tendo cerca de 28 mil vértices e 41 mil arestas. Ela possui uma densidade baixa, sendo ali em torno de 0,00011, e o coeficiente de clusterização também é baixo, sendo ali 0,036, o que indica que é uma estrutura bastante esparsa, dispersa e com pouca coesão local. A rede tem uma conectividade global, embora seja mediada por caminhos longos ali de diâmetro. A rede possui um diâmetro de 45, né? O que é característico de redes reais, em grande escala. Falando dos produtos centrais, que são os hubs, né? A rede apresenta características de uma rede sem escala, em que a maioria dos nós, ou vértices, tem poucas conexões e poucos deles, conhecidos como hubs, concentram um grande número de ligações. Os hubs são predominantemente produtos da categoria DVD, atuando como as principais pontes entre diferentes comunidades de consumo. E a categoria vídeo também é frequente na rede, especialmente como vizinha direta dos nós centrais. Bom, falando agora sobre as comunidades de consumo e a modularidade do grafo, o nosso grafo apresenta uma modularidade bem alta, sendo de 0,93, o que indica ali uma segmentação bastante definida, em que os vértices de uma comunidade são bem conexos entre si, porém é difícil observar conexões entre diferentes comunidades. E as comunidades de produtos acabam sendo formadas ali por itens de diferentes categorias, como por exemplo vídeo, DVD, livros e músicas, sendo agrupados também por temas, gêneros ou nichos culturais, tipo filmes de ação, dramas psicológicos, filmes clássicos de guerra, etc. E entre as considerações finais aqui dessas análises é que a teoria dos grafos é uma abordagem relevante para entender a dinâmica de consumo e as recomendações, porque permite identificar produtos que atuam como pontes entre categorias. Como assim, João? Por exemplo, imagina ali que uma categoria como DVD atua como ponte entre livros e músicas. Tipo, um livro que virou um filme e nesse filme tinha uma trilha sonora. A pessoa que é fã do livro vai assistir o filme e, por sua vez, vai gostar bastante da trilha sonora e comprar um CD. Decisões comerciais baseadas apenas em classificações formais podem ignorar conexões valiosas reveladas pela estrutura da rede, como o exemplo que eu acabei de mencionar. E esses resultados podem ser aplicados em sistemas de recomendação e estratégias de marketing.
E finalizando nossa apresentação, gostaria de ressaltar como a utilização dessas métricas foi essencial para as conclusões, uma vez que foge ali das classificações usuais e nos permite ter um ponto de vista bastante profundo sobre o comportamento de compra em sites online como a Amazon e o comportamento de pontes de diferentes categorias de produto. Desde já eu agradeço em nome de todos do grupo e eu espero que todos tenham gostado da apresentação.